Boa noite a todos. Muito bom ver a casa cheia, mesmo com frio, mesmo com tudo. Escolhemos estar aqui hoje. Como o pastor disse, eu sou a Kelly, eu sou da igreja de Vila Rica. Vim junto com a minha pastora Amanda, vim junto com a Juliana. E dentro do tema do mês, eu trouxe uma palavra com o tema A Compaixão que Cura e se Manifesta. E o meu versículo base, ele está em João 14, 21. Que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também o amarei e me manifestarei a ele. Quando falamos de cura, normalmente pensamos naquilo que queremos que Deus faça. Queremos que Ele cure uma enfermidade, uma ansiedade, uma tristeza, traumas, relacionamentos, lembranças dolorosas. Mas existe algo que vem antes da cura: a revelação do amor de Deus. Jesus não disse apenas, eu vou te ajudar. Ele disse, eu me manifestarei a você. A maior necessidade do ser humano não é apenas ser curado da sua dor, mas é encontrar aquele que é capaz de transformar a sua dor em testemunho. A cura verdadeira começa quando a presença de Cristo invade lugares do coração onde ninguém mais consegue entrar. E dentro desses pontos, dentro dessa palavra, Deus acabou me dando alguns pontos que eu vou estar passando para vocês hoje. E espero que, assim como Deus falou comigo, Ele esteja também falando com vocês. E o primeiro ponto é: a compaixão é o amor de Deus em ação. Muitas pessoas conhecem o poder de Deus, mas não conhecem o seu coração. Sabem que Deus pode fazer milagres, mas não conseguem acreditar que Ele deseja fazê-los a favor delas. A compaixão revela quem Deus é. Compaixão não é sentir pena, como foi dito aqui no início. A diferença entre sentir pena e compaixão é a coisa mais linda. E eu fui procurar o que realmente era a diferença entre os dois. Porque são duas palavras que a gente fica em dúvida do que é. Existe uma grande diferença entre sentir pena e ter compaixão. A pena olha para a dor e se entristece. A compaixão olha para a dor e se movimenta. A pena diz, que situação triste. A compaixão pergunta, o que posso fazer por você? A pena mantém distância. A compaixão se aproxima. A pena enxerga o sofrimento. O coração enxerga a pessoa por trás do sofrimento. Foi por isso que Jesus nunca apenas sentiu pena das multidões. A Bíblia diz várias vezes que Ele foi movimentado de íntima compaixão. Quando viu os famintos, alimentou-os. Quando viu os enfermos, curou-os. Quando viu os perdidos, os ensinou. Quando viu os pecadores, Ele perdoou. A compaixão foi o que levou Jesus da glória para a cruz. Deus não foi no céu apenas observando nossas condições. Seu amor o moveu em nossa direção. E Ele entrou na nossa dor para nos tirar dela. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa entender hoje. Jesus não está olhando a sua ferida com pena. Ele está olhando com compaixão.
Ele não apenas reconhece sua dor, ele deseja tocar na sua dor. Ele não apenas vê suas lágrimas, ele deseja enxugá-las. Ele não apenas conhece sua história, ele quer transformá-la. E para isso, ele precisa apenas que você diga. Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? E ele precisa, por mais que ele saiba tudo o que você precisa, porque Deus sabe. Ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe aquilo que a gente precisa. Mas muitas das vezes ele precisa que a gente declare, que a gente fale, que a gente exponha a nossa dor. E eu não digo, como eu costumo dizer lá na igreja, não é expor a sua dor para o amiguinho que está ali parado na esquina, não. É vir aos pés do Senhor. Ou então pedir a Deus direção de alguém, um pastor, um líder de célula, alguém que vai estar disponível para te ouvir e vai saber realmente te ajudar. Ou entregar aos pés do Senhor em algum momento. A gente tem momentos que a gente chama a vir aqui à frente, a levantar as mãos. Hoje é um dia desse. E talvez seja hoje que ele precisa desse seu movimento, para que ele possa transformar a sua história do jeito que você precisa. Segundo ponto é, Jesus não procura pessoas perfeitas, mas corações rendidos. Uma das maiores mentiras que o inimigo planta é: quando você melhorar, Deus vai te amar. Mas o Evangelho ensina exatamente ao contrário. Deus nos amou quando ainda estávamos perdidos. Ele nos encontrou quando ainda estávamos quebrantados. Muitos chegam à igreja escondendo feridas, sorrindo por fora, sangrando por dentro. Mas Jesus nunca se assustou com a dor humana. Ele não rejeitou Bartimeu por ser cego. Não rejeitou a mulher do fluxo de sangue por estar impura. Não rejeitou Pedro depois das negações. Não rejeitou Tomé por causa da sua dúvida. Jesus não se afastou da nossa fraqueza. Ele se aproxima dela. Porque a compaixão sempre corre em direção à necessidade. Talvez a maior mentira que muitas pessoas acreditam hoje, seja que suas feridas afastam elas de Deus. Mas a verdade do Evangelho é exatamente ao contrário. Suas feridas não afastam Jesus, ela atrai a sua compaixão. Jesus nunca passou por uma dor sem notar. Nunca ouviu um clamor sem responder. E nunca encontrou um coração quebrantado sem se aproximar. E aí eu volto aqui na frase, nunca ouvi um clamor sem responder. Eu sei que muitas das vezes a gente clama ao Senhor, e Deus não responde na hora. Mas a gente precisa entender que às vezes o silêncio dele é uma resposta. É uma forma de cuidado, é uma forma de carinho. Porque talvez se ele responder naquele momento, ele não vai estar te tratando. E depois eu ri muito disso, e vai entrar aqui também na palavra. Faz parte do meu testemunho. Eu vim no culto, esperando que Deus falasse comigo. Esperando realmente que ele me respondesse. E depois eu já ri, enfim. Eu olhei e falei assim: Senhor, preciso que você fale comigo, que o Senhor fale comigo. E ele quieto. E aí acabou o culto. Eu olhei, falei assim: eu vou ali abraçar o Natan, porque ele é profeta. Às vezes Deus vai falar com ele através de mim, às vezes Deus não notou. Falei, vou lá. Abracei ele, tudo, ele calado. Falei, Deus não quer falar comigo mesmo, não. Tempos depois, ele veio me entregar algo. Ele olhou e falou assim: aquele dia você veio me abraçar, né? Você queria uma resposta de Deus. Deus me deu a resposta, mas ele mandou não te falar.
Aí eu olhei e falei, poxa, Deus me dedurando. Aí ele olhou assim, ele falou assim, ele deu a resposta e ele falou, não fala agora, porque eu primeiro preciso tratar. Então, às vezes, a sua resposta já está entregue com alguém. Só que primeiro ele precisa tratar o seu coração, para que você entenda quando a resposta vier. Se ele tivesse me dado a resposta naquele dia, realmente, eu não teria aceitado da forma que eu aceitei quando eu fui tratada. Então, o silêncio de Deus, a gente precisa também compreender ele e ver também com bons olhos. Voltando para a palavra, o problema não é que Deus esteja distante. Muitas vezes, somos nós que estamos escondidos atrás das nossas dores. E quando paramos de fugir e permitimos que Ele se aproxime, descobrimos que a sua compaixão não veio apenas para nos consolar, mas para nos transformar. Porque a compaixão de Jesus não termina quando Ele vê a ferida. A compaixão de Jesus só se completa quando a sua presença toca a ferida. E é exatamente por isso que a maior necessidade de alguém ferido não é apenas uma resposta, um conselho, um milagre, é um encontro com Cristo. Porque onde Jesus se manifesta, aquilo que estava morto volta a viver. Aquilo que estava quebrado começa a ser restaurado. E aquilo que parecia impossível encontra esperança novamente. E é sobre essa manifestação que Jesus está falando em João 14, 21, que eu li. Que termina com uma promessa poderosa. Eu me manifestarei a Ele. A manifestação de Jesus não é mais profunda que emoção. É mais profunda que lágrimas. É mais profunda que um culto impactante. Manifestação é quando Cristo toca algo dentro de nós que ninguém consegue tocar. É quando uma ferida antiga perde a força. É quando uma memória dolorosa deixa de controlar o nosso presente. É quando o amor de Deus entra em lugares que estavam fechados há anos. Há pessoas que carregam dores de infância, palavras que ouviram, abandonos que sofreram, traições que viveram, e sem perceber, construíram muralhas para sobreviver. Mas Jesus não veio apenas para visitar seu coração. Ele veio para restaurá-lo. E veio para botar essas muralhas ao chão. O quarto ponto, dentro dessa palavra, é a alegria verdadeira nasce da presença de Cristo. Quantos aqui já ouviram falar da Carta da Alegria? Ninguém, gente. Vamos lá. A Carta da Alegria foi escrita por Paulo, que é a Carta de Filipenses. Foi escrita quando ele estava preso. Ele tinha todos os motivos para não estar alegre, gente. Ele estava preso. Mas ele fez a carta, a qual se chama a Carta da Alegria. Aqui podemos olhar para a carta aos Filipenses. Paulo escreveu enquanto estava preso, acorrentado, sem liberdade e sem conforto. Sem saber o que aconteceria no seu futuro. Mesmo assim, Filipenses é conhecido como a Carta da Alegria. Como alguém preso consegue falar tanto sobre alegria? Porque Paulo havia descoberto algo extraordinário. A alegria não nasce das circunstâncias. A alegria nasce da presença. Enquanto muitos medem a bondade de Deus pelo que acontece ao redor, Paulo media pela presença de Cristo dentro dele. É por isso que existe
gente aparentemente livre, mas completamente aprisionada. E existe gente passando por lutas, mas cheio de paz. Porque a verdadeira cura não acontece primeiro ao redor de nós. Ela acontece dentro de nós. Entenda, a carta da alegria não foi escrita em um palácio. Foi escrita em uma prisão. Porque a verdadeira alegria não é a ausência de correntes aos pés, mas a presença de Cristo na alma. E na hora que eu fui escrevendo isso, eu olhei e falei, gente, olha como é lindo, realmente a presença de Cristo na nossa alma tem que ser a nossa alegria, realmente. Porque e a gente às vezes, é tão comum, a gente às vezes murmurar por coisas tão simples. Ontem a gente estava falando exatamente sobre isso na célula. É tão comum às vezes a gente murmurar por coisas simples, mas também esquecer de agradecer por coisas tão simples. A gente às vezes reclama, lembra de agradecer por uma promoção que a gente ganhou, a gente lembra de agradecer por tantas coisas. Mas será que você lembra de agradecer de manhã quando você acorda e dá o seu primeiro suspiro? Quantas pessoas às vezes não têm essa mesma oportunidade e Deus te deu a oportunidade de estar mais um dia vivo para adorar Ele, para poder entregar os seus problemas aos pés dEle, para poder se render totalmente. E às vezes a gente esquece. É tão comum já acordar, pegar o telefone, já sair resolvendo as coisas, e a gente esquece de algo tão simples, da presença de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa realmente avaliar, porque, gente, ao ler Filipenses, você vê, ele tinha todos os motivos do mundo para não estar feliz, para não estar alegre, para não agradecer nada. Ele não sabia se ele ia morrer, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim, ele escreveu a carta da alegria. E eu fiquei encantada ao descobrir isso. O quinto ponto é: a compaixão de Deus alcança áreas escondidas. Todos nós temos áreas visíveis e áreas escondidas. As visíveis mostramos para todos, certo? Igual, tem uma barriga gigante aqui, que todo mundo consegue ver, certo? Mas as escondidas, nós protegemos. E aí entra o restante do meu testemunho. Do porquê que eu fui até o Natan abraçá-lo. Eu passei, até chegar a essa bênção, por 2 abortos. Um deles, pouquíssimas pessoas sabiam que eu estava grávida. E aconteceu no dia 25 de dezembro. Um dia de Natal, todo mundo comemorando seu Natal, eu estava no hospital. Sem motivo nenhum para ser grata. Nenhum. Vim em janeiro ao culto, vim aqui, orei. E, assim, mesmo com tudo, eu sempre tive muito temor ao Senhor. Mesmo se eu não tivesse forças, não tivesse motivo, eu estava lá por quê? Mesmo se eu quisesse recomeçar, eu não sabia por onde, gente. Eu não sei estar, realmente, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe estar em outro lugar. E eu não sabia nem por onde sequer começar se eu quisesse. E eu vim, para entrar um pouco mais, para vocês entenderem, a diferença da minha perda para a minha gestação é de exatos quase 20 dias. O que para um médico é assustador, porque ele olha para você e fala, você veio de 2 abortos, você vai perder de novo. Então, assim, e no dia que eu vim orar, que eu pedi o abraço ao Natan, que eu pedi tudo, eu já estava grávida. E Deus falou com ele, só que não era o momento de falar comigo. Porque talvez eu entraria em desespero de novo. Talvez eu olharia e falaria, olha, vou passar de novo por isso. Então Deus precisou tratar primeiro comigo. Deus primeiro precisou me mostrar que não, que aquilo já tinha cessado.
que agora era para gerar um testemunho. Então, eu não sei o porquê Deus me trouxe essa parte para falar enquanto eu escrevia, mas Ele poderia ter vindo falar comigo naquele momento. Ele poderia ter me entregado, falado, olha, você já está de novo, vai lá fazer seu exame. O meu filho de 2 anos, ele chegou em mim e falou, mamãe, tem um neném na tua barriga. Eu falei, tu é doido? Eu falei, não tem. Aí ele tem. Eu falei, não tem. Eu liguei para meu marido e falei, vem para casa agora que teu filho está me assustando. Não tem. Mas Deus foi tratando, Deus foi mostrando que seria diferente. E realmente está sendo diferente. Eu tenho visto o cuidado, o carinho e o amor dele a cada momento. E o medo em que eu sentia, Deus tirou. E já deu muitas palavras e promessas, e a gente só vai agradecendo. Mas Deus tratou. Então, como eu disse, essas são, às vezes, dores escondidas que a gente protege. Que a gente não fala. Mas aquilo que escondemos das pessoas nunca esteve escondido de Deus. Jesus conhece. Amém. Jesus conhece cada lágrima não chorada, cada oração interrompida, cada decepção silenciosa, cada pergunta sem resposta. E ainda assim, Ele permanece dizendo, eu te amo. Não porque você é perfeito, não porque merece, mas porque o amor dele é maior que a sua dor. E quem experimenta a compaixão se torna agente de cura. Uma das evidências de que fomos tocados por Deus é que começamos a olhar para as pessoas como Jesus olha. Antes, enxergávamos erros. Agora, enxergamos feridas. Antes, julgávamos. Agora, intercedemos. Antes, condenávamos. Agora, acolhemos. A compaixão recebida se transforma em compaixão compartilhada. Uma igreja curada se torna um lugar de cura. Uma família restaurada se torna instrumento de restauração. Uma pessoa alcançada pelo amor de Deus passa a carregar esse amor para outros. Deus te dá autoridade naquilo que você já foi curado. E isso é uma palavra muito forte. Porque aquilo que você passou, o louvor, se quiser ir subindo, pode ir subindo, tá, gente? Aquilo que você passou, aquilo que você permitiu que Deus curasse, é onde Deus vai te dar autoridade. Eu não entendia as minhas perdas, mas eu entendi que aquilo, de certa forma, foi um crescimento. Eu entendi que era uma autoridade. Eu entendi que era um testemunho sendo gerado. Fora o meu filho, que também é um testemunho. Gente, eu não podia ter filho. Não podia. E hoje eu tenho, graças a Deus, o Ramon, que me faz rir, chorar, de 2 anos, e tenho agora a Clarice, que está vindo. Então, Deus faz conforme Ele quer e do jeito que Ele quer. Só que a gente precisa realmente acreditar. Para isso acontecer, eu tive que me posicionar. Tive. Foi fácil? Não. Eu não vou vender um peixe fácil dizendo que foi fácil. Não foi. Mas se me perguntar se eu me arrependo em algum momento, eu também não me arrependo. Eu não teria uma decisão melhor a ser tomada na minha vida. Em entregar as minhas dores, as minhas preocupações, tudo aquilo que eu sentia ao Senhor. E olhar e falar, olha, está contigo, chega, cansei, não quero.
Então, às vezes, aquilo que ele precisa é realmente ouvir de você: Senhor, eu cansei, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças para lutar, e eu te entrego, a partir de hoje está contigo. Às vezes é isso que ele precisa. E a maior cura não é física, é a restauração da identidade. E essa parte ela é muito forte. Muitas pessoas na Bíblia foram curadas fisicamente, mas Jesus sempre fazia algo além da cura. Ele restaurava identidade. Ao cego, ele devolveu a identidade, a dignidade. A mulher curvada, ele devolvia valor. A Pedro, propósito. Ao filho pródigo, o pai devolveu filiação. Porque Deus não quer apenas curar aquilo que aconteceu com você. Ele quer restaurar quem você é. A dor tenta definir a nossa identidade, mas Deus nos chama pelo nome que Ele mesmo nos deu. Jesus nunca chamou as pessoas pelas suas feridas. Jesus sempre enxergou quem elas poderiam ser depois do encontro com Ele. E talvez essa seja a cura que Deus deseja liberar hoje. Não apenas curar o que aconteceu com você, mas restaurar quem você é. Porque quando a identidade é restaurada, a culpa perde a voz, a rejeição perde a força, e o passado perde o direito de definir o futuro. O milagre não acontece apenas quando Deus muda a nossa situação. O milagre acontece quando Deus muda a maneira como nos vemos através dos olhos dele. João 14:21 não é apenas uma promessa para os discípulos. É uma promessa para nós. Jesus continua se manifestando. Continua visitando corações. Continua curando memórias. Continua restaurando identidade. Continua derramando compaixão sobre aqueles que estão cansados e feridos. Talvez você tenha chegado aqui esperando uma resposta, mas Deus deseja lhe dar algo ainda maior: a sua presença. Porque quando Jesus se manifesta, a tristeza encontra esperança, a culpa encontra perdão, a rejeição encontra amor, e a ferida encontra cura. Então, não é à toa que hoje, exatamente hoje, o culto é cura, libertação e salvação. E talvez seja hoje isso que você precise. Talvez se livrar de uma lembrança do passado que te atormenta. Talvez liberar aquela pessoa que te magoou, uma palavra dita. Talvez seja apenas chorar. E está tudo bem. Aqui é um lugar seguro para isso. Então, eu te convido a se levantar. Eu te convido a trazer à memória agora aquilo que talvez esteja ocupando um lugar que não era para ocupar. E eu venho te convidar a repetir uma oração comigo, com os olhos fechados. Eu venho te convidar a repetir: Senhor. Tem gente aqui, em nome de Jesus, amém? Senhor, eu não quero ouvir, não quero apenas ouvir sobre teu amor. Quero experimentá-lo. Visite hoje os lugares feridos do meu coração. Toca minhas memórias, minhas dores, minhas frustrações e tudo aquilo
que eu tenho carregado sozinho. Que a tua compaixão me alcance e a tua presença se manifeste em mim. Que eu seja curado para também me tornar instrumento de cura. Em nome de Jesus. Amém.